Tenho que dizer que a cidade está começando a ficar muito bonita, melhor até do que eu pensava que seria. Graças ao planejamento da cidade do zero, os prédios foram todos organizados em uma ordem muito elegante. É bom ver que meus esforços não foram desperdiçados, embora tudo o que eu realmente fiz foi gritar com as pessoas para fazerem minhas ordens. As casas estavam em fileiras tão ordenadas que pareciam peças em um tabuleiro de xadrez. As coisas podiam até ficar complicadas se você se perdesse, mas acho que isso não importava muito, pelo menos eu sentia. Minhas principais preocupações eram coisas como banheiros, suprimentos de água, prevenção de pragas e equipamentos de banho. Eu sei como eram os padrões no Japão e não tinha motivos para diminuir minhas expectativas por aqui. Eu conhecia os níveis de civilização com os quais eu estava trabalhando entre todas as raças de monstros e eu sabia que tinha todo o direito de ignorar os padrões deles, e então planejei as coisas do jeito que eu queria desde o início. Era aqui que eu imaginava que as coisas estariam, uma vez que tivéssemos água e esgoto funcionando, mas na verdade era ainda mais perfeito do que eu estava planejando. É só olhar para os banheiros, por exemplo. No começo eu tinha um banheiro esculpido em madeira, que não funcionou, e então eu mudei. Um banheiro de madeira, diferente dos vasos sanitários turcos que se vê por toda a Ásia, era um pesadelo para limpar. Se respingasse dejetos, o cheiro jamais sairia. Acredite em mim, eu saberia. Se deixasse a limpeza de lado, começaria a apodrecer também. Claro que não se deve negligenciar a limpeza do banheiro, mas de qualquer forma usar madeira maciça apresentava muitos problemas de durabilidade para ser algo aceitável. Não podíamos usar aço ou outros metais também, afinal nós tínhamos recursos muito limitados para isso, e gastá-los em tais luxos certamente seria mal visto. Então eu decidi usar um vaso sanitário feito de um material parecido com a porcelana que eu me lembrava. A boa e velha comunicação mental me ajudou bastante com isso. Eu conseguia usá-la com quem eu quisesse, o que tornou a tarefa de transmitir minha mensagem muito mais fácil. Conceitos difíceis demais para serem expressos em palavras ou imagens podiam ser imaginados na minha mente e transmitidos sem nenhuma discrepância. O resto eu deixei por conta dos nossos artesãos anões. A porcelana existia nesse mundo e vários utensílios domésticos eram feitos com ela, então o assento em si não foi difícil de fazer. Nós só precisávamos selecionar o tipo certo de solo da região e aquecê-lo a altas temperaturas na fornalha que eu havia preparado. Foi um processo que exigiu bastante tentativa e erro da parte deles. No entanto, assim que encontraram a fórmula certa, o resto foi fácil. Em um instante, eles conseguiram recriar exatamente o tipo de vaso sanitário com assento que eu me lembrava da Terra. Juntando isso aos assentos de madeira que nós já tínhamos feito, estava tudo pronto. E assim, todas as casas passaram a ter um vaso sanitário e um sistema de esgoto funcional. Nunca deixava de me surpreender a praticidade desses anões, mas foi apenas a minha primeira surpresa. Por exemplo, água corrente. Eu havia projetado nas mentes deles a imagem de girar um registro para fazer a água jorrar de uma torneira, mas eu já havia praticamente desistido da ideia de eles conseguirem implementar isso. Eles falaram de dispositivos que usavam pedras mágicas altamente refinadas para coletar água da atmosfera, mas ambos eram caros e muito volumosos. Adquirir tais pedras era algo que apenas os podres de rico podiam bancar. Aliás, nem mesmo os anões jamais tinham visto um vaso sanitário com descarga funcional. A ideia de usar pedras mágicas e outros equipamentos sofisticados para algo assim provavelmente parecia absurda para eles agora. Banheiros externos eram a norma em Dwargon, e mesmo isso era considerado o auge da tecnologia sanitária pelos padrões desse mundo. Ainda assim, o conceito de um sistema de transporte de água potável estava bastante claro para eles, mesmo quando apresentado através da perspectiva de um estrangeiro como eu. E então eles começaram o desenvolvimento sem nem me avisar. Nunca pediram aprovação orçamentária, então eu fui pego totalmente de surpresa. Pensando bem, construir um novo sistema de água e esgoto do zero teria exigido uma fortuna. Não podíamos simplesmente estalar os dedos e instalar um só porque parecia útil ou algo do tipo. Eu esperava uma implementação gradual, talvez ao longo de várias décadas, mas meu bom senso não se aplicava a
essa cidade. Afinal, começamos com um terreno baldio e eu era o líder. Eu podia desenvolver essa cidade como eu quisesse. Já tínhamos definido o projeto do sistema de água. Reunir o conhecimento dos anões para instalar os canos e outras coisas seria moleza depois disso. Mas não era perfeito. Garantir uma pressão de água constante como no meu mundo era um problema bem mais espinhoso. Então nós nos aproveitamos da gravidade, assim como as caixas d'água que vemos nos telhados dos prédios. Não tínhamos bombas pressurizadas, então esses reservatórios no telhado precisavam ser reabastecidos manualmente. Felizmente, isso não era um grande problema para os monstros. Se você tivesse um estômago como o meu, ou armazenamento espacial como alguns outros, o transporte nunca seria um problema. Ainda assim, essas estruturas modernas se restringiam apenas aos prédios que tínhamos no centro da cidade. Uma família grande, dona de casa, ainda precisaria ir até o poço buscar água. Tínhamos tanques menores posicionados perto dos vasos sanitários e instalações hidráulicas de cada casa. Bastava enchê-los e pronto. Um técnico precisava vir uma vez por semana, mais ou menos, para ter certeza de que a água ficasse pura nos tanques em cada casa, mas no geral, as coisas funcionavam como eu imaginava. Tive que dar meus parabéns ao Kaijin e ao Mildo. No começo achei que eles fossem só um bando de cabeças duras que só sabiam martelar bigornas. Acho que a gente nunca sabe até perguntar, não é? Cheguei até a pensar que o nosso sistema de água ia dar dor de cabeça a longo prazo, mas acabou sendo resolvido em tempo recorde. Em seguida, nós precisávamos acostumar os monstros a manter as áreas próximas à água limpas, além de lavar as mãos e fazer gargarejo, é claro. Eu não tinha ideia se os germes conseguiam sobreviver por muito tempo em monstros. Talvez eu estivesse perdendo tempo com isso, mas era uma medida de precaução necessária. Kaijin me contou que a maioria dos aventureiros ou precisava achar alguém que conhecesse a habilidade de lavagem limpa, que permitia purificar objetos ou pessoas próximas, ou a aprendia por conta própria. Higiene era uma prioridade máxima entre eles, ao ponto de qualquer falha nesse aspecto tornar quase impossível embarcar em uma missão. Longas jornadas significam encontrar sujeira de vez em quando, suponho, e por aqui eles resolviam isso com magia. Não consigo imaginar que isso tenha sido mais do que um efeito placebo, no entanto. Até os goblins conheciam a habilidade de lavagem limpa, então achei seguro presumir que até monstros podiam contrair doenças por aqui. E pronto, havíamos realizado o meu sonho de ter vasos sanitários com descarga, e contanto que o reservatório da sua casa estivesse cheio, você podia só girar um botão e ter água na torneira. Éramos realmente uma cidade de cultura agora, por mais que isso não se comparasse ao resto do mundo. E o próximo problema a ser resolvido eram os insetos. Estávamos numa floresta e havia muitos deles. Precisávamos lidar com a situação, senão as picadas seriam incrivelmente dolorosas. Claro que eles não iriam me incomodar, mas os hobgoblins pareciam bastante aflitos. Uma preocupação ainda maior eram os insetos como potenciais vetores de doenças. Por mais higiênicos que fôssemos, não adiantaria nada se algum vírus misterioso estivesse literalmente voando ao nosso redor. Manter a limpeza naturalmente afastava os insetos, mas não havia muito que pudéssemos fazer em relação aos nossos visitantes alados se eles viessem da floresta. Tínhamos um problema para resolver, e minha primeira ideia foi instalar telas nas janelas. As casas dessa cidade eram construções de madeira em estilo japonês, feitas de materiais naturais, e precisávamos de uma maneira de impedir que os insetos entrassem pelas frestas. Usamos seda de aranha processada para criar telas. O resultado não só manteve os insetos afastados, como a seda também funcionou como um sistema antifurto, repelindo completamente monstros de nível baixo, um efeito colateral inesperado, mas muito bem-vindo. Corria por aí o boato de que as cidades construídas por humanos usavam uma barreira mágica ou algo parecido para manter os insetos afastados, uma por cidade. Construir uma para cada casa seria inviável financeiramente e os proprietários não teriam dinheiro para mantê-las funcionando de qualquer modo. Nesse sentido, ter um sistema anti-invasão em cada casa da cidade certamente não era a maneira correta de fazer as coisas nesse mundo. Mas ei, eu não tô nem aí. Por fim, precisávamos tomar banho, algo que era essencial à civilização. Em nossa própria casa, no centro da cidade, tínhamos uma banheira com água encanada vinda de uma fonte termal vulcânica distante, que eu podia usar a qualquer momento. Soei e eu usávamos o movimento das sombras para instalar os encanamentos necessários. O movimento das sombras mantinha a temperatura original de tudo que transportava, então eu sempre tinha a garantia de água perfeitamente aquecida direto da fonte. Eu havia deixado o projeto
projeto da banheira para os anões e eles criaram uma peça maravilhosa de mármore. Toda a instalação comportava cerca de 10 pessoas e, na verdade, não poderia ser mais luxuosa e confortável. Era um trabalho mais do que satisfatório para alguém como eu, trabalhando duro como o chefão desse lugar. O banho era dividido em seções masculina e feminina, permitindo que qualquer um o usasse a qualquer hora sem se preocupar com outras pessoas, outra grande vantagem. Alguns dos monstros aparentemente ignoravam isso, mas é o que acontece quando não usam um pouco o cérebro. Então agora eu tinha a banheira ideal na nossa sede, mas isso não resolvia o problema maior. Seria fácil instalar banheiras em cada uma das casas residenciais, mas fornecer água quente por meio de encanamentos era algo inviável para nós. Mesmo que quiséssemos estender o encanamento da fonte termal, a engenhosidade do movimento das sombras seria muito complexa para ser prática. Construiríamos mais casas no futuro, sem dúvida, e simplesmente não era realista para mim e para Souei instalarmos banheiras em todas elas. E claro, no fundo também parecia uma baita dor de cabeça. Se o ato de tomar banho se tornasse mais popular e as pessoas começassem a exigir água quente em suas casas, suponho que elas poderiam aprender a técnica de movimento das sombras por conta própria, que seja problema delas, não o meu. Então eu havia desistido dessa ideia, mas tive que admitir que isso tornaria os invernos bem difíceis por aqui. Eu precisava pensar em uma maneira de fornecer algum tipo de água quente. Parte da minha motivação para isso surgiu dos problemas sobre combustível que estávamos enfrentando. Os goblins não tinham tido muitas oportunidades de dominar o fogo antes. Se o usavam para alguma coisa, era para assar carne e nada mais. Agora, com todos aqueles alto-orcs se juntando às nossas fileiras, isso estava se tornando algo vital. Por enquanto, tínhamos um suprimento suficiente de madeira e outros materiais para trabalhar, mas isso não duraria para sempre. Derrubar árvores na floresta e cortar os troncos em lenha exigia um trabalho imenso. Simplesmente não tínhamos tempo para pensar em garantir uma fonte de combustível mais estável, e implementar qualquer plano prático exigiria mais investigações. Enquanto isso, porém, eu não podia simplesmente deixar as pessoas queimarem o que bem entendessem. Quando eu já achava que era hora de fazer alguma coisa, Dold, o irmão do meio dos 3 anões, se ofereceu para me ajudar. Ele vinha se dedicando à criação de tinturas e acessórios, mas depois que a maior parte da cidade já estava bem equipada, ele ficou com algum tempo livre. Então eu pedi a ele que fizesse algumas ferramentas usando a magia de inscrição na qual ele era especialista. Esses itens eram geralmente conhecidos como ferramentas mágicas, e ao contrário da maioria dos objetos mágicos com seus preços altos, esses eram feitos para uso geral. Essas ferramentas mágicas funcionavam com pedras mágicas que eram extraídas e processadas a partir dos cristais mágicos retirados dos núcleos de monstros. As pedras mágicas eram criadas principalmente por humanos, que usavam a engenharia espiritual para produzi-las, e elas também existiam na natureza, mas eram bastante raras. Segundo Dold, um cristal mágico suficientemente puro era uma matéria-prima muito mais eficaz para a criação de uma ferramenta mágica do que pedras mágicas comuns. Mas qualquer monstro que pudesse oferecer esse nível de pureza teria que ser de rank A ou superior. Como ele mesmo disse, não havia muitas maneiras de se obter pedras mágicas. Sua produção exigia uma oficina em grande escala, e apenas uma dessas havia sido construída, na sede central da Guilda Livre. As filiais da guilda coletavam os cristais mágicos obtidos em raras ocasiões de monstros e os enviavam para a sede, que por sua vez fornecia pagamentos de apoio em troca delas. Esse tipo de sistema significava que os aventureiros lutavam contra monstros também por razões comerciais, não apenas para evitar danos a outros. Foi assim que os anões me explicaram, e pareceu bem eficiente na verdade. Eu tentei então ir direto ao ponto. Então você não acha que poderíamos construir uma oficina como essa por aqui? Ah, não, chefe. Isso aí seria pedir demais. Que pena então. Será que teríamos que comprar pedras mágicas com dinheiro vivo? Entendo. Não seria problema aproveitar diretamente a energia do núcleo de um monstro. Através de certas revisões no método de escultura, poderíamos até... Foi então que o grande sábio surgiu com uma ideia surpreendente do nada. Eu pensei que talvez causasse problemas. Eu estava bem cético em relação a essa ideia, mas mesmo assim contei para o Dold. E então, tão cético quanto eu, ele começou a criar uma ferramenta. Então é só mudar o método de esculpir bem aqui? Sim, aparentemente é só isso. Aparentemente, chefe.
Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Eu acho, né? Tentei minimizar as preocupações de Dold enquanto ele criava um chuveiro e esculpia seu cabo. Ao segurá-lo, uma resposta mágica aquecia a água que fluía por ele. Ele usaria a magia do corpo do usuário, mas não mais energia do que a usada para outros feitiços domésticos. Com um pouquinho de magia, qualquer um poderia usá-la, e isso valia em dobro para monstros. Era uma ferramenta mágica inovadora, e com um pouco de esforço você também poderia modificá-la para preparar um banho quente sempre que quisesse. Com a marcação certa para ajuste de temperatura na banheira, bastava enchê-la com água, aplicar um pouco de magia e pronto, a água estaria aquecida a uma temperatura muito agradável. Ironicamente, foi o próprio criador quem ficou mais chocado com isso. Nossa, isso é sério mesmo? Eu sei que não sou a pessoa mais indicada para falar, mas esse pequeno método era todo o que precisava? Quer dizer, equipamentos assim instalados em todas as casas? Acho que você não vai encontrar nenhuma outra cidade com isso, chefe. Era evidente que essa invenção estimulou a criatividade de Dold. Ele estava curioso para saber o que mais poderia pesquisar e no processo poderíamos criar um ambiente que utilizasse um suprimento ilimitado de magículas para garantir que nunca ficássemos sem combustível. Só uma cidade de monstros conseguiria fazer isso, e logo teríamos uma infinidade de ferramentas mágicas sem a necessidade de pedras mágicas à nossa disposição. Tenho certeza de que ele desenvolverá muitas outras coisas úteis para nós em breve. E então, basicamente, todos os meus maiores problemas já tinham sido resolvidos.